Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos entrando aí na live. Bom, quero dar uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Faz tempo que a gente não conversa, né? Esperar o pessoal entrar aí. Todo mundo vai entrando, vai compartilhando aí, porque trazer algumas informações. Boa noite, a Rosângela. O Mundo Hospitalar, boa noite. Inês, Preto, Ricardo, Marcela Dourado, boa noite. Enfermeiro Xley, Patrícia, a Fran Peixoto, boa noite. Josimara. Então vamos lá. Pessoal, semana bem corrida pra gente, pra mim, pra todo mundo. Primeiro eu quero... Eu sei que tem muita gente de fora, né, da enfermagem, mas muita gente aqui de Brasília. Quero dizer que hoje nós tivemos uma assembleia aqui em Brasília, do Sindicato dos Técnicos de Enfermagem, para apreciar uma proposta que os sindicatos patrões encaminharam para o sindicato dos técnicos de enfermagem. Tá? Então, vou falar já como é que foi essa assembleia. Só que antes, pessoal, eu queria dizer assim da minha indignação, e eu acredito que é de toda a enfermagem brasileira, com o que vem acontecendo. Essa semana eu critiquei bastante o Supremo, falei muito do ministro Barroso e falei também do TST, Tribunal Superior do Trabalho. Falei também, critiquei as entidades nacionais, porque todos nós sabemos que a primeira decisão do Barroso nos dava, né, a oportunidade de fazer as negociações com o Sindicato dos Patrões e que, passado o prazo de 60 dias, nós teríamos que aplicar o piso. Nós, na verdade, os empresários teriam que aplicar o piso. E aí, a CN Saúde procurou o TST para fazer uma intermediação. E aí, no meu ponto de vista, quando o TST fez o convite às entidades nacionais, na minha opinião, as entidades nacionais não deveriam sentar à mesa. Pelo simples fato de que já existia uma decisão e que essa decisão deveria ser respeitada. Afinal de contas, quem decidiu foi o STF. E qual era a decisão? Não havendo negociação nos municípios, nos estados, com os sindicatos, pagava-se o piso. Pois bem, a partir do momento em que as entidades nacionais aceitaram sentar na mesa para negociar, foi onde acabou com tudo. Porque aí todos os sindicatos patrões aguardavam então essa intermediação. E todos os sindicatos patrões tiveram o direito de voltar a negociar. Nós fizemos a Assembleia em Brasília e fomos firmes em dizer, não, a gente não negocia. Nós fechamos as portas. Só que o TST continuou negociando. E aí vinham aquelas propostas, né, dos patrões em dividir em 2 anos, 3 anos. Até que, agora, a última reunião, as entidades nacionais já sinalizaram em negociar parcelado. Ou seja, na hora que as entidades nacionais sinalizaram em fazer essas negociações parceladas, aí fudeu, foi tudo. Então todo mundo começou a negociar parcelado. Gente, eu continuo com a minha convicção de que era para ser pago à vista, porque é lei. Mas infelizmente muitos estados já estão negociando em parcelas. E aí cada estado está fazendo sua negociação. Então aqui em Brasília, pela falta de força, poderia dizer assim,
pela falta de mobilização e principalmente pelo assédio dos patrões, pela força que os patrões têm e sempre tiveram e pelo jeito sempre vão ter, porque eles têm o que na mão? O trabalhador, o emprego do trabalhador. Então, quando o empresário tem um trabalhador nas mãos, que esses não podem fazer greves, diferente de outras categorias, por exemplo, os rodoviários. Rodoviários faz greve para os ônibus e conseguem. A enfermagem não consegue parar, a enfermagem privada, porque se ela parar, acontecem duas coisas. Primeiro, pacientes podem morrer. E segundo, vem as demissões. Então, fazer sindicalismo para uma categoria de saúde não é a mesma coisa de fazer sindicalismo para uma categoria de vigilante, para uma categoria de bancários, para uma categoria de rodoviários, para uma categoria de professores. Porque se eles param, não morre ninguém. Se a gente para, morre. E é por isso que o judiciário nunca está com a gente. Nunca. Qualquer greve da saúde, sempre o judiciário vai dizer assim, não, não pode porque vai morrer gente, vamos suspender essa greve, vai ser a greve ilegal, coisa e tal. Então a vida toda em que eu estive no sindicato, nós tivemos essa dificuldade. Mas mesmo assim nós pressionamos, começamos a denunciar. Eu fiz denúncia ao Ministério Público do Trabalho, eu fiz denúncia ao TST e fiz denúncia a um monte de órgãos. E sabe qual foi a resposta? Olha, nós não podemos fazer nada porque está tendo negociação no TST. Vocês acreditam que eu recebi uma resposta do Ministério Público do Trabalho nesse sentido? Não, está tendo negociação, então vamos aguardar a negociação. Agora, essa negociação do TST iria ou vai até quando? A categoria está aí, olha, precisando do dinheiro. Pô, para mim é muito difícil porque a minha posição hoje como parlamentar, como servidor público, talvez seja confortável em dizer assim, vamos segurar, vamos até o final, vamos entrar na justiça. Sabe lá quando a justiça vai dar causa ganha para a gente. Então, para mim, é muito arriscado em querer continuar fazendo, vamos pagar à vista, porque eu não sei o que vocês estão precisando. Eu não sei se o técnico de enfermagem está em casa precisando comprar um leite para a criança, para comprar um chinelo para o seu filho. Eu não sei. Então, senhoras e senhores, é com muito pesar que eu digo hoje que a proposta encaminhada para os técnicos de enfermagem aqui em Brasília foi aceita pela categoria. A categoria aceitou porque ela não aguenta mais essa demora e essa falta de credibilidade que estão tendo. Muita gente falava assim para mim, Jorge, poxa, eu não acredito mais que a gente vai ganhar o piso. Muita gente cética, desacreditada, fala assim, esse piso não existe, não vai entrar no nosso contra-cheque. Enquanto os servidores públicos do Brasil afora, bem ou mal, com toda a dificuldade, com todos os erros, estavam recebendo o piso. E o privado não. E aí? O que nós devemos fazer? E hoje na Assembleia eu falei assim, eu não posso ter essa responsabilidade sozinho de falar em nome de mais de 25 mil técnicos de enfermagem em Brasília do privado. Eu não posso, eu, Jorge, não posso. O sindicato não pode. É por isso que a gente chama a Assembleia. E hoje nós chamamos a Assembleia, pessoal, não foi. Não foram. Não compareceram. Por vários motivos. Seja o medo, seja a incredibilidade, seja a revolta. E aí nós fizemos a Assembleia porque nós tínhamos que fazer. Porque senão vai enrolar. E aí, na Assembleia, nós deixamos claro. A Assembleia, inclusive, quem quiser assistir na íntegra, está lá no site do SINDAT-DF, Sindicato dos Auxiliares Técnicos de Enfermagem do Distrito Federal. Está lá as nossas falas, as falas da categoria. E olha, pessoal, sinceramente, eles estavam tão assim, já cansados, que por unanimidade, os que estavam presentes hoje, decidiram acatar, decidiram aceitar a proposta do patrão.
Eu sugeri ainda que nós fizéssemos uma outra assembleia na semana que vem, que não ia alterar nada do resultado por conta de o prazo. Né? O prazo ainda estava valendo para poder, nesse exercício, nesse mês de dezembro, os trabalhadores já terem o seu direito. Mas a categoria já não aguenta mais. Então a categoria decidiu que seria hoje a decisão, independente de quem não estava lá. E aí nós deixamos claro, olha, quem está decidindo isso aqui são vocês, não é o sindicato. Porque por nós seguraríamos, pressionávamos, denunciávamos, entraríamos na justiça. Mas a categoria, ela não quis. Tanto que também foi transmitido, né, numa live, e praticamente todos da live quiseram que decidisse hoje e quiseram a proposta do Sindicato dos Patrões. Então, essa proposta tá lá no Instagram do Sindat DF, toda a reunião, toda a assembleia, e vocês vão ver lá. Bom, então o que eu posso dizer aqui para vocês, o que foi proposto pelos patrões? É o que eu vou dizer agora. Os patrões falaram o seguinte, olha, nós vamos pagar para vocês de imediato, agora, de imediato no sentido de estar valendo a partir de dezembro, né, o piso da seguinte forma. Dezembro, o patrão ia pagar 50% da diferença, presta atenção agora, tá? 50% da diferença entre o salário do trabalhador hoje e o piso. Ele ia pagar 50% em dezembro. Vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui de um trabalhador que ganha 1.325, vou dar um exemplo para ficar fácil, 1.325. Para o piso, que é 3.325, falta quanto? R$2.000, certo? Bom, o patrão falou o seguinte, olha, se vocês aceitarem agora a negociação, eu vou pagar essa diferença, eu vou pagar 50% dela agora em dezembro. Então, se o trabalhador ganha 1.325 e falta R$2.000 para o piso, a diferença, né, R$2.000, eles iriam pagar 50% da diferença agora. Ou seja, quanto é que falta? R$2.000. Quanto que é 50% de R$2.000? 1.000. Então, esse trabalhador em dezembro, ele vai ter o direito de ganhar 1.325 mais R$1.000. Ou seja, o salário dele de dezembro é 2.325, certo? Bom, ainda falta 1.000. Eles dividiram em duas vezes. 500 em julho de 2024 e mais 500 em dezembro de 2024. E aí finaliza, paga-se o piso por completo. Então, recapitulando, o trabalhador, estou dando um exemplo, o trabalhador que ganha 1.325, a partir agora de dezembro, ele vai ganhar, que sai, você sabe que você trabalha no mês e recebe no mês seguinte, ou seja, trabalhou em dezembro, o salário que sai até o dia 5º dia de janeiro vai vir com 2.325. Aí ele vai ganhar 2.325 em janeiro, 2.325 em fevereiro, em março, abril, maio e junho. Quando for em julho, ele vai receber mais R$500. Aí esses 2.325 vai se tornar 2.825 em julho. Aí quando for em agosto é 2.825, setembro 2.825, outubro, novembro, quando for em dezembro ele ganha 3.325, ok? Então essa é a proposta do parcelamento. Inicia agora em dezembro com pagamento até o 5º dia útil de janeiro, né? Com R$1.000 a mais. Lembrando, pessoal, eu estou dando um exemplo de um trabalhador que ganha 1.325. Ah, mas tem trabalhador que ganha 1.600? Sim, então você faz o cálculo. De 1.600 para 3.325, qual a diferença? Ah, sei lá, 1.700? Então você pega 1.700, divide por 2, que vai dar metade, sei lá, 1.700 vai dar 650.
Então ele vai receber 650 no dia a mais, o cara ganha 1.600, com mais 650, vai lá para 2.200 lá no quinto dia útil de janeiro. E continua ganhando. Depois recebe mais 25%, depois mais 25%. Ou seja, finaliza em dezembro de 2024. Tá certo? Essa é a proposta para o piso e para quem faz a carga horária de 44 horas semanais. Ah, mas quem trabalha menos, 36, 30, é na proporção. Tá bom? Bom, retroativo. O retroativo é o seguinte. Se eles reconhecem, então, que o piso... Se eles reconhecem que o piso vai ser pago em dezembro, eles querem pagar o retroativo, que é outubro e novembro. Jorge, e setembro? Setembro teve aquela onda de que só valeria o piso a partir do dia 12. Então, setembro ficou de fora. Então, eles estão reconhecendo o retroativo apenas de outubro e novembro. Então, esse outubro e novembro, eles vão receber proporcional. Vamos lá de novo. Lembra do cara que eu falei que é 1.325 o piso dele, o salário dele hoje? E que ele vai receber a diferença, 50%, que é no caso mais 1.000? Pois é. Então, se em dezembro ele vai receber 2.325, em novembro também seria 2.325, em outubro 2.325, certo? Então, como foram 2 meses e a diferença foi R$1.000, então eles vão pegar os R$2.000 de outubro e novembro e vão pagar de uma vez só esse retroativo até o quinto dia útil de janeiro, de uma vez só, tá bom? Então, essa é a proposta do Sindicato dos Patrões aqui em Brasília para os técnicos de enfermagem. Para os enfermeiros aqui de Brasília, também vai ser nesse mesmo molde, ou seja, 50% da diferença agora e o restante em 2 parcelas, em julho e em dezembro, tá bom? Essa é a proposta aqui de Brasília para a enfermagem. Bom, 13º. O 13º é baseado no salário de dezembro. Então, se você teve os 50% do piso agora em dezembro, então o seu 13º vai ser baseado no salário de dezembro, já incluso a primeira parcela, digamos assim, da diferença do piso. Tá bom, pessoal? Vocês vão ficar voltando o vídeo depois que acabar a live, que eu vou deixar gravado, para vocês entenderem novamente. Aí vocês colocam o valor que vocês ganham para poder fazer esse cálculo. Eu não sei como cada um ganha. Eu sei que tem gente que ganha 1.300, 1.400, 1.500, 1.600, 2.000. Eu sei que tem salários assim. Por isso que eu não posso dizer quanto cada um vai ganhar, porque depende de cada salário pago no hospital ou na clínica que você trabalha, tá certo? Bom, férias. Jorge, eu saí de férias. Se você saiu de férias no mês de outubro, novembro e dezembro, vai ter que ser calculado baseado nesse 50% que foi pago, que foi proposto agora em dezembro, né, que é a primeira parcela. Sempre vocês têm que colocar na mente o seguinte: olha, eu ganho X. Para dar os 3.325, eu preciso de mais tanto. Desse tanto, você pega metade, é para ser pago agora em dezembro. O restante tem que ser pago em 2 parcelas, que é em julho de 2024 e em dezembro de 2024. Fica mais fácil assim para vocês entenderem, ok? Copiado aí? Entenderam? Só fazer esse cálculo. Bom, o pessoal está perguntando que as cooperativas. Jorge, as cooperativas têm que pagar o piso? Tem, eu já falei isso, é pacificado e tudo mais. Mas nessa proposta hoje dos patrões, são para os trabalhadores que têm o regime de CLT, tá bom? Quem é CLT, aqui em Brasília, todas as empresas, hospitais, clínicas, qualquer empresa aqui de Brasília que contratou no regime CLT vai ter que se adequar a essa proposta que os patrões mandaram para o sindicato. O sindicato colocou na votação e a categoria aprovou, tá bom? Todos, indistintamente. A minha clínica não é nem filiada ao sindicato dos patrões, não importa. É igual ao sindicato. Quando o sindicato decide, ele decide para toda a categoria, seja os filiados
ou não filiados, porque nós somos sindicato que representa a categoria. Temos a carta sindical, o direito de representar. Tanto é verdade que, por exemplo, se a gente conseguir um aumento de salário para a categoria, vai receber aquele que é filiado e aquele que não é filiado. Não existe reajuste só para os filiados. É para todo mundo, certo? Todo mundo sabe disso, todo mundo concorda. Tá bom? Então as cooperativas ainda estamos nessa pendência. Então eu acredito que o Brasil inteiro está resolvendo o problema do público, ainda com muita dificuldade, do privado, com muita dificuldade, muitos erros ainda de cálculos, mas as cooperativas estão paradas, porque as cooperativas dependem de quê? Do trabalho que fazem para as home care. Home care tem que pagar do jeito que eu falei aqui, a home care. Agora, Jorge, mas e aí agora? O que as cooperativas vão fazer? Eu, semana retrasada, eu acho, fiz uma reunião com a ANS, Agência Nacional de Saúde. O presidente da ANS esteve lá no gabinete conversando comigo e eu chamei a reunião para falar sobre as cooperativas. Que as cooperativas dependem, lógico, do repasse do plano de saúde. As operadoras que fazem o repasse para as home care e as home care que fazem os repasses para as cooperativas. E aí ficou acordado na reunião que iria fazer uma câmara técnica para discutir especificamente o piso para as operadoras que pagam o serviço para as home care e, consequentemente, para as cooperativas. Então, eu falei com ele que minha preocupação era os planos de saúde não pagarem o valor agora acrescido baseado no aumento do piso. Então isso está sendo discutido agora e vai ser discutido na ANS, Agência Nacional de Saúde, tá bom? Bom, vamos lá. Mas para o pessoal da cooperativa que está aqui, Jorge, o piso é quanto? O mesmo valor, pessoal, tá? Lógico, e dividido na quantidade de plantões que vocês fazem. Isso é para 44 horas semanais. Bom, e o Supremo? Onde é que entra nesse negócio? O Supremo está mexendo na lei inteira. Inclusive o Barroso soltou o seu voto, uma decisão, minimizando o estrago que ele fez. Qual foi o estrago? A suspensão do piso, a alteração, tudo que ele fez. E aí, pessoal, eu fiz até uma crítica. Tem muita gente agora que diz assim: o Barroso, o voto dele é a favor da enfermagem. A favor escambau. A favor escambau. O cara fudeu o piso, mexeu, desconfigurou todo o piso, causou esse transtorno todo no Brasil inteiro, mexeu com milhões de famílias e agora fez um voto dizendo: o piso é para 40 horas semanais, né? O piso é piso. Aí o pessoal, porra, beleza, Barroso, obrigado. Obrigado porra nenhuma. O cara fudeu com a gente, velho. O cara fudeu com a gente. Tanto que só ele tá fazendo esse voto. Os demais ministros estão descendo o cacete na enfermagem. Estão descendo o cacete no piso. Isso tá tão estranho que parece que depois que o ministro Barroso, o presidente do STF, foi provocado pelo Senado Federal, foi que ele deu uma recuada. É como se falasse assim para todos os ministros: olha, eu vou ter que dar uma recuada aqui, eu vou ter que dar uma melhorada aqui na minha posição, mas vocês podem descer o cacete, porque o problema deles é comigo. Então eu vou dar uma amenizada e vocês descem o cacete. Parece que essa é a jogada do STF. Tanto que está tendo um monte de voto divergente. Um monte de voto divergente. Tem ministro falando que o voto tinha que ser regional. De novo essa conversa. O que quer dizer o voto regional? O piso regional? Quer dizer que os estados podem falar em números diferentes. Que, por exemplo, o estado do norte, por ser um estado, de repente, um estado mais pobre, o estado, então, pode diminuir o piso. É mais ou menos isso que eles querem. Isso já foi discutido. O piso é nacional, é para todo mundo. Não importa se o estado é rico, se o estado é pobre. Mas nos votos agora dos ministros, vieram com essa conversa novamente. Porra. Entenderam? Então, assim, estamos lascados. O Senado, o Congresso Nacional tem que se posicionar. O ministro, o senador Pacheco, ele vai agir. Escuta o que eu estou falando. Eu conversei com ele. Ele vai reagir.
O senador Rodrigo Pacheco, o Senado não está gostando do que eles estão fazendo com a lei. Eles estão embutindo coisas na lei que não estão de acordo com a redação. Enfim, vocês vão ver que vai ter cenas para os próximos capítulos. Esse negócio do piso, isso vai ainda dar muita água, muito pano para manga. Vocês podem ter certeza que eu estou falando. Bom, mas o fato é que estamos quase finalizando um ano e muita gente do privado não recebeu. É por isso que aqui em Brasília e outros estados já estão fechando os seus acordos coletivos, suas convenções coletivas, mesmo engolindo a seco tudo isso, porque senão podemos passar para outro ano, aí tem um recesso parlamentar, tem um recesso do judiciário, aí, meu amigo, aí pode esperar aí por mais uma porrada de tempo. Enfim, tudo isso porque reabriram as negociações no TST. Eles não ajudaram, eles fizeram foi piorar a situação da gente. Porque, vocês estão vendo, hoje é dia 14 de dezembro, até agora nada de resolver no TST, nada foi resolvido. E eu acho sinceramente que não vai ter acordo. Porque a última proposta agora da Federação Nacional dos Enfermeiros, juntamente com a CNTS, CNTSS e tal, é que aceitava dividir em 3 parcelas. Ou seja, vejam bem, a própria FNE, CNTS, CNTSS está aceitando em 3 parcelas. Não era para aceitar. Era em uma vez só. Mas eles estão dividindo em 3. Se eles estão dividindo em 3, meus amigos de todos os estados, muito provavelmente os patrões vão querer em 3. Não tem jeito. Eles vão querer em 3 e vão receber em 3. Porque, vejam bem, se a própria federação, confederação, né, os que estão dizendo que estão representando a enfermagem, estão propondo em 3, então ele está dizendo que, olha, os estados também podem propor em 3 porque é o que a gente quer. Por isso aqui em Brasília foi em 3. E tantos outros estados são em 3. Na Bahia vai ser em 3, 2, sei lá, em 3. Enfim, o Brasil está num frenesi danado com essa divisão. Tá? Enfim, então é isso com relação a esse piso. Só, pessoal, que esse piso não para por aqui, não. Esse piso é apenas uma coisa que nós estamos resolvendo. Nós temos ainda tantas outras coisas para falar na enfermagem. Nós temos que falar em tecnologia, nós temos que falar em saúde do trabalhador, condições de trabalho, repouso. Nós temos uma lei do repouso agora nacional, porque eu fiz uma lei aqui no DF do repouso, mas nós temos uma lei nacional que não está sendo cumprida. Vários hospitais privados não dão um lugar adequado para a pessoa descansar. E é lei. Vamos fiscalizar. E eu vou fiscalizar. Porque amanhã eu tomo posse no Corém como conselheiro. E como conselheiro eu vou fiscalizar as empresas privadas. Como sindicato eu vou fiscalizar as empresas privadas. E como deputado eu vou fiscalizar as empresas privadas. Ou seja, nós não vamos dar trégua. Eu não darei trégua. Porque eles não deram paz pra gente. Os empresários não deram paz pra gente. Cara, eu tô cansado. Todo mundo está cansado, sabe? Lá na Câmara, toda vez eu subo na tribuna para falar, para defender a categoria da enfermagem, para denunciar. O interessante é que o silêncio de muita gente, de ex-candidatos, de pessoas eleitas, né? Que na época da eleição era confusão geral, todo mundo falava, todo mundo ia para a rua, agora todo mundo em silêncio. Quem está falando pela enfermagem brasileira, pessoal? Fala a verdade. Ralei, coloco minha vida em risco, minha segurança em risco, mas eu não estou nem aí. Eu vou brigar pela enfermagem enquanto eu for parlamentar, enquanto eu for sindicalista, enquanto eu tiver voz e puder andar por aí. Eu vou brigar pela enfermagem. Vocês podem ter certeza. Isso é uma luta que nós ganhamos parcialmente. Eu não vejo isso como uma derrota não, pessoal. Eu vejo isso ainda como uma vitória, porque desde o início eles queriam dividir em 2, 3 anos. A gente conseguiu ainda com muita luta em 3 parcelas em um ano.
Então isso para mim não é simplesmente uma derrota, é uma vitória parcial. Eu queria muito que fosse pago de uma vez só. Vocês sabem disso. Briguei muito, denunciei, fui em todas as instâncias. Mas, infelizmente, é o deputado Jorge sozinho, é o Sindat sozinho. Nós temos uma briga com as prefeituras, porque tem prefeitura que não está pagando ainda os trabalhadores que trabalham em cooperativas e que prestam serviço para o Estado e para o município. Estão sem receber. Vocês sabiam disso? E a cooperativa trabalha para o SUS. Atende lá o paciente do SUS pela prefeitura. E não estão recebendo aí do piso, pessoal dos municípios e tal. Aqui do lado, aqui em Águas Lindas, aqui no geral, Brasília, o entorno, o Brasil inteiro, prefeitos que contrataram cooperativas, esses não estão recebendo. Então, assim, é muita coisa ainda para a gente lutar, é muita coisa ainda para a gente fazer, mas nós vamos fazer. Vamos dar uma trégua agora nesse final de ano, porque recesso, Natal, Ano Novo, mas o ano que vem, de novo, começa a briga. Bom, o pessoal me perguntando aqui, com relação aos 70%, continuo afirmando, o técnico de enfermagem tem que ganhar 70% do enfermeiro, sim, está na lei. Fiz o pedido ao Tribunal de Contas aqui do DF, um parecer, esse parecer ainda não foi julgado, pedindo para eles, olha, o entendimento nosso é que os técnicos de enfermagem da Secretaria de Saúde têm que ganhar 70% dos enfermeiros. Hoje, a nossa tabela aqui com relação aos enfermeiros equivale a 50%. Eu sei que tem muitos estados da mesma situação. O pessoal recebe em torno de 50% do salário do enfermeiro. Tem município, inclusive, que recebe menos de 50%. 30%, 40% do salário do enfermeiro. A lei é clara. A lei diz que tem que ser 70%. Inclusive, pessoal, mais uma vez eu reitero aqui. A lei do piso, a 14.434, ela altera a lei 7.498, que é a lei do exercício profissional. Aquela lei que fala quem nós somos, o que nós fazemos. Agora a lei fala o que nós somos, o que nós fazemos e quanto nós ganhamos. Portanto, continuo afirmando, o Conselho Regional de Enfermagem, ele tem o dever também de fiscalizar. Se eu quiser abrir uma empresa hoje, aqui em Brasília, eu tenho que pedir autorização para o Conselho Regional de Enfermagem. E na hora que eu for lá dizer quem vai trabalhar como enfermeiro, quem vai trabalhar como técnico, eles têm que exigir que seja pago o piso. O Conselho não faz negociação de piso. Todos nós sabemos disso. Quem faz isso é sindicato. Mas o Conselho tem o dever de fiscalizar quem está pagando o piso. Tanto é verdade que o Conselho Regional da Paraíba, vejam o que eu vou dizer, o Conselho Regional da Paraíba entrou com uma ação na justiça porque lá na Paraíba, no município tal, abriu concurso para técnico enfermeiro que ganhava e colocou nesse edital um salário menor do que o piso. O Conselho fez certo. Parabéns, Conselho da Paraíba. E os demais conselhos têm que seguir esse exemplo. Ou seja, se abrir um edital de um concurso para técnico de enfermagem e enfermeiro no município, esse concurso não pode ser aberto, porque no concurso ele tem que colocar o valor do piso. Tá certo? Então, tem que ajudar sim a fiscalizar o piso, o conselho. Assim como também nós falamos, pessoal, e eu falei isso e eu fui até criticado por muita gente, dizendo que eu estava inventando isso, que é a mudança da nomenclatura. Pois bem, a mudança da nomenclatura está acontecendo em vários estados, em vários municípios. Os prefeitos estão fazendo a mudança da nomenclatura. Só que isso é vontade de quem? Do prefeito. O prefeito ou o governador. Eles que têm que fazer essa alteração. Então, vamos pressionar os prefeitos e os governadores para mudar, porque o Brasil inteiro está mudando. Vez ou outra eu posto alguma coisa de algum prefeito que mudou. Então pode. Gente falando assim que não podia. Pode, porque eu sou prova disso, eu sou um exemplo. Eu sou técnico de enfermagem concursado, mas nunca fui técnico, sempre fui... Eu sou auxiliar de enfermagem concursado, mas eu nunca exerci atividade auxiliar, sempre foi de técnico. E aí nós fizemos a mudança de nomenclatura. Hoje eu sou técnico, recebendo como técnico. Então tem muita gente ainda nessa situação que nós estamos conhecendo, ajudando a fazer essa mudança de nomenclatura. Tá? Bom, vamos responder algumas perguntas aqui agora.
É muita gente participando. Muito obrigado, viu, pessoal, por tudo que vocês estão fazendo. Vamos lá, façam as perguntas aqui. É porque vai subindo aqui as perguntas, aí eu tenho que ler. Concurso de Águas Lindas Digital para Tecnomarte está menor que o piso. Isso, a Lívia está falando, e é verdade. Nós temos que agir lá em Águas Lindas. Águas Lindas, inclusive, está com problema. Esse concurso não era para vir com esse valor, já era para vir com valor alterado. Jorge, fala. Complemento. Fala do complemento. Como assim, complemento? Hospitais privados de São Luís, nenhum estão pagando. São Luís do Maranhão, não estão pagando hospitais públicos ou privados. Vamos procurar o sindicato e saber o que aconteceu, se estão negociando. Eu soube que o Maranhão está negociando com o privado, viu? Estão negociando, se informem aí. Como fica home care? Não, home care tem que pagar o piso. A partir agora de dezembro, com a negociação, tem que pagar o piso. Estou falando de Brasília, viu, gente? De repente alguém está perguntando de outro estado. Aqui em Brasília já se resolveu isso hoje. A Bahia... passou aqui. Foi embora a mensagem. Concurso Novo Gama, nada do piso para enfermagem. Beleza, vou me informar disso. Bom, com relação aos embargos, né? O pessoal está perguntando ainda. Esses embargos, eu falei em outras lives. Esses embargos aí não vai acabar dando em nada. Nada assim. Não vai melhorar em nada a nossa vida. Para discutir se é constitucional ou inconstitucional a lei, eles estão discutindo lá, mas para mim é constitucional, todo mundo sabe disso. O próprio STF sabe que é constitucional. Agora estão tentando mexer lá de todo jeito para poder piorar a nossa lei. Alguém que fez uma pergunta aqui do... a alimentação. Pessoal, aqui em Brasília, o ticket de alimentação foi para R$25, tá? Tá bom? Eu acho que era 22, alguma coisa, subiu 13, alguma coisa por cento. Então, foi para R$25 o dia aqui da alimentação do trabalhador. A Sandra fala assim, Jorge, como ficam os privados da Unimed? Bom, eu não sei de onde a Unimed. Se for de Brasília, também a Unimed tem que pagar o piso, porque foi negociado aqui, hoje. Rede DAS até agora não pagou o piso. Bom, a Rede DAS, a famosa Rede DAS, a Rede DAS é que mentiu pra gente, que calotou pra gente e pra mim, né? Pra todos nós, ainda pra mim como parlamentar. Fui lá, né? Confirmei se era verdade. Olha, pessoal, eu tenho tanto cuidado de passar as informações para vocês, que quando saiu aquele comunicado de que a Rede DAS iria pagar no mês de outubro, eu fui lá ver se era verdade, ver se não era fake news, né, tal. Fui lá e perguntei, é verdade desse cartaz? O pessoal, é verdade, foi um comunicado vindo da sede da DASA para todo mundo. Eu falei, mas vai pagar? Eu falei assim, não, o comunicado disse que vai pagar, beleza. E aí avisei para todo mundo, elogiei a Rede DASA, depois eles não pagaram. Só que agora em Brasília eles vão pagar. Agora em Brasília eles vão pagar de acordo com a negociação que nós fizemos. Que é algo parecido, se eu não me engano, com o Espírito Santo. Espírito Santo também negociou com a Rede DASA lá, viu? Com o Sindicato dos Patrões, e a Rede DASA lá também vai pagar. Inclusive, eu estou devendo a visita do Espírito Santo, a gente conversou com o pessoal do Espírito Santo, né? Teve essa negociação lá, eu achei por bem deixar eles negociarem sem a interferência aqui do deputado, para não tirar nem... assim, para não alterar ali a forma de negociação deles, tal, mas teve a negociação, mas estou devendo a visita e vou voltar aí. Vou aí no Espírito Santo, pode deixar. Bom, Jorge, o piso, a Roseli fala o seguinte, Jorge, o piso vai ser complemento ou salário base? Você está falando de quem? Do privado ou do público? Se for do público, que está recebendo recursos do Estado ainda, do Ministério da Saúde, ele vai vir como complemento. Já no caso do privado, eles vão receber para receber com alteração na carteira de trabalho.
o certo é ficar alterando. Alterou para 2.325, depois alterou para tal, depois alterou para o final de 2.325, tá? O certo seria isso. Jorge, vamos receber retroativo? A Thaís está perguntando. Sim, retroativa se for em Brasília. Gente, ó, eu estou tendo cuidado aqui para falar que a negociação fechada hoje foi em Brasília. Senão eu falo isso aqui, tem muita gente de fora, aí vê que o Jorge falou que a gente vai receber retroativo. De repente o cara é lá do Piauí. Aí não, eu não sei como é que está a negociação aí. Aqui em Brasília vai receber retroativo a partir do mês de outubro. É outubro, novembro, em dezembro agora já está certo para receber até o 5º dia de janeiro. Quem entrou agora, que está aí com dúvida, volta no que eu falei no início da live, que vai estar explicando para vocês, tá bom? Bom, ano que vem vai ser como complemento, se for público, ainda assim, se for privado, não. Jorge, a IPSEMEG não pagou retroativo, alega que não veio o repasse. Isso aqui deve ser público. Porém, pagou a FEMIG, que é do Estado. Bom, não estou entendendo nada aqui, mas eu não estou entendendo aqui, mas eu não sei, pessoal. Vocês estão falando aqui de outros estados, empresas, não sei nem se é empresa, se é hospital privado, se é público. Sou funcionária efetiva da CESAP. Recebi R$ 159 no piso. A CESAP eu não sei de onde é, mas se for um hospital público que recebe repasse do Ministério, tem que ver quanto que era o seu salário e sua carga horária e ver na proporção quanto que você tinha que receber. Vou dar um exemplo aqui do IGES. O IGES aqui em Brasília, ele recebeu de diferença de piso do Ministério da Saúde um pouco mais de R$ 100. Então o salário do IGES aqui aumentou um pouco mais de R$ 100. E aí agora o Sindat esteve lá em negociação com o IGES e conseguiu melhorar até esse repasse, esse valor. Só que agora o IGES não vai ser mais complemento, e sim eles vão incorporar isso ao vencimento. Foi a negociação que o Sindat fez com o IGES. O IGES não vai receber mais complemento, e sim agora vai incorporar ao seu vencimento, né? E o Sindat ainda conseguiu aumentar um pouco mais esse valor. Era 100 e pouquinho, parece que vai ser R$ 200, algo assim. Como fica o piso dos servidores públicos de Alagoas? Alagoas eu também não estou sabendo, não estou acompanhando as negociações do piso, seja do público, seja do privado. Vou até ver. Jorge, uma pessoa de uma cooperativa tem direito a tirar férias com um ano e 6 meses? Não, pessoal. Cooperativa, lembre-se de uma coisa, cooperativa não é funcionário, cooperativa é sócio, e aí ele não é a mesma regra para a galera CLT. Então vocês têm que combinar entre vocês como será essas férias, essa folga que vocês terão, mesmo porque vocês trabalham vocês ganham por trabalho, certo? O trabalhador CLT, o que ele faz? Ele trabalha um ano e no final desse ano ele tem direito a receber as férias. Recebe até a parcela de férias, coisa e tal. Já o cooperado, ele não tem direito a essa parcela das férias, a não ser que esteja em convenção na cooperativa. Fizeram um acordo entre vocês lá e disseram o seguinte: olha, aquele que trabalhar a média de sei lá, 200 horas por mês durante o ano inteiro, ele vai ter direito a receber férias, né, no final dos 12 meses trabalhados. Mas isso é um acordo entre as cooperativas, não tem como a gente também prever e falar aqui. Rede Dó vai pagar? Se for em Brasília, sim, tem que pagar. Lembre-se de uma coisa, o acordo que foi fechado hoje, entre a categoria Sindat e o patronal, todos de Brasília, todos os hospitais privados, clínicas, casas de saúde, tudo que for privado aqui em Brasília, vai ter que pagar a partir agora de dezembro, que sai até o 5º dia útil de janeiro. Lembrando, gente, pagamento de dezembro sai até o 5º dia útil de janeiro. E olha, pessoal, outra coisa,
Tem muita gente que no seu contrato de trabalho está previsto 36 horas, ou 40 horas, ou 44 horas. Lembrando que o piso, isso já é pacificado lá, a não ser que acatem a decisão do Barroso, que fala que é para 40 horas, mas até então o piso é para 44 horas semanais, tá? O Barroso, ele fez esse gesto com a enfermagem, diante de tanta perversidade que ele fez com a enfermagem, suspendeu o piso e tudo mais, ele está dizendo que o piso é para 40 horas semanais. Se depois fizerem o voto médio, né, o voto final, e ficar decidido que é para 40 horas semanais, aí o privado vai receber nessa proporção. Porque o que está sendo fechado hoje é para 44, então se o piso for para 40, essas 4 horas que ele faz a mais, ele vai receber mais um pouquinho. Como também, se ele faz menos, ele recebe menos um pouquinho. Proporcional. Ó, Jorge, explica sobre as cooperativas, se vai pagar em janeiro, ou não, e como vai ser feito. Gente, cooperativas não são representadas pelo Sindicato dos Patrões aqui em Brasília. O Sindicato dos Patrões aqui em Brasília negociaram para os hospitais, clínicas. Cooperativas não estão na negociação. Cooperativa, ela vai ter que negociar o valor com a Home Care, a qual ela presta o serviço. E aí a Home Care que vai repassar o valor do piso para eles, para as cooperativas. Certo? E o que eu estou fazendo? Ajudando agora esse repasse através da Agência Nacional de Saúde. Então, eu estou tentando ajudar as cooperativas nesse sentido, que é melhorar o repasse, né, que os planos de saúde fazem para vocês. Tá certo? O STF pode acabar com a lei? Que fala isso é a Nara. Não, acabar com a lei não. A lei é a lei. Eles podem alterar, do jeito que eles estão fazendo alteração lá. Inclusive, eu acho que vem alteração da lei pelo Senado. Tá? Fica a dica. É bom até que fique gravada aqui essa live, porque é o seguinte, do jeito que eles estão desconfigurando a lei lá no STF, eu acho que a resposta do Senado vai ser a alteração da nossa lei no próprio Senado. Tá bom? Escuta o que eu estou falando. Hoje, dia 14 de dezembro de 2023, eu estou dizendo, aguarde o Senado, que o Senado vai revidar essas alterações perversas que o STF está fazendo na lei que partiu do Senado Federal. Escuta o que eu estou falando, hoje. Bom, insalubridade como fica? Insalubridade é baseada em salário mínimo, tá, gente? A insalubridade não é baseada no seu vencimento aí, a não ser que seja servidor público, é outra coisa. Privado, eu tô aqui falando mais do privado hoje, tá, gente? Ah, UTI Vida, vai pagar? Vai, UTI Vida vai obrigado a pagar também, tá bom? Bom, isso se o Senado não apoia. O Sebastião, não, Sebastião, fica tranquilo que eu conversei com o Pacheco, tá? O Senado vai reagir, vai por mim. Vamos lá, retroativo do DF CLT, vai pagar parcelado? Não, retroativo a pagar até o 5º dia de janeiro, vai pagar a diferença. Falei isso um pouco antes da live, tá? Não vou falar de novo não, senão vai ser muito demorado essa live por conta disso, eu vou ficar voltando toda hora, tá bom? E olha, eu peço que vocês entrem no site lá, no Instagram do Sindat DF, que a Assembleia tá lá, eu expliquei direitinho, ponto a ponto, devagar para todo mundo, tá bom? Lá no Sindat DF, só procurar aí no Instagram, tá bom? A enfermagem confiou nesse governo mais uma vez. Como... A Railton fala, como ficou mesmo? Railton, depois tu olha essa live aí, velho. Na hora que eu fechar a live aqui, vai ficar gravada, aí vocês vão lá e dão uma olhadinha, tá bom? O Rocha fala, Jorge, obrigado por tudo. Gente, olha, de verdade, velho, eu tô cansado aqui, sabe? Eu fiz essa live, tô abrindo essa live aqui agora, porque é importante passar essas informações para vocês hoje, sabe? Foi difícil pra caramba, velho. Assim, eu quero até agradecer, sabe? Elogiar o trabalho do Sindat, do nosso sindicato, que é dos técnicos de enfermagem.
sabe? O Newton, a Josi, a Elza, o Moisés, a Isa, nosso presidente João Cardoso, que está adoentado, mas está na luta desde muito tempo, sabe? Foi um momento até emocionante hoje, porque pela primeira vez na vida a gente conseguiu fechar um acordo para pagar esse piso, sabe? Ainda que parcelado, é meio doído pra gente ter que parcelar, mas, cara, muita gente hoje chorou tipo, agradeceu, porque, porra, eles não estavam acreditando também, sabe? Muita gente não acreditando que isso ia acontecer. E eu falo assim, pô, vai acontecer, cara. Quantos de vocês já me passaram mensagem, falam assim, Jorge, eu não acredito mais. Gente já me ligou chorando, dizendo que não acredita mais, que não ia ter esse piso. E eu falei assim, não, vai ter, calma, a gente só está tentando melhorar a proposta, melhorar a proposta. E se não fosse nossa pressão, gente, se não fosse a nossa intransigência, a nossa garra, a nossa voz, sabe, a nossa posição firme, poderia ser pior, sabe, poderia ser pior. Então, assim, aqueles que de repente não estão contentes com o que aconteceu hoje na Assembleia, de ter aprovado em 3 parcelas, pô, paciência, sabe? E, inclusive, assim, é muito ruim você ter uma categoria de 25 mil pessoas e não ir, sabe, para a Assembleia. A gente sabe que tem a dificuldade, gente que tem filhos, gente que tem 2 empregos, mas também tem muita gente que fica nas redes sociais só criticando, ainda dizendo que não vai dar certo, que não vai dar certo. Velho, para com isso, bicho. Sabe, tem gente que é muito para baixo, joga a galera para baixo, sabe? Fala mal de tudo, fala mal de todos, achando que a gente tá, porra, brincando, sabe? Pô, a gente ralou pra caralho, velho. Vocês estão vendo tanto que eu tô ralando, e sozinho praticamente como parlamentar. O sindicato, velho, é dia e noite, a gente brigando, a gente também briga dentro do sindicato, tal, sempre para fazer o melhor para vocês. É todo mundo brigando, todo mundo tentando ajudar, sabe? E assim, cara, a gente não ganha nada por isso, velho. A gente não ganha nada por isso, sabe? A gente nem exige que o trabalhador do privado seja afiliado. Ou você que está aí, ó, quem está aí do outro lado, sabe? Quem está aí do Hospital Santa Lúcia, Santa Helena, Santa Marta, Rede Dó, Rede Dasa, que está aqui me assistindo agora, pergunto para você, eu já fui aí pedir, se filia, que você é obrigado a filiar? Não, a gente não obriga ninguém. Então a gente quase não tem filiado do privado, ou seja, o privado nem contribui com o sindicato. Mas mesmo assim a gente está lá lutando por vocês, porque a gente faz porque a gente gosta, velho. Então assim, pô, se a gente faz porque a gente gosta, não é justo vocês também acharem que, pô, não faz nada, que não sei o quê, que é política, que é isso. Que é isso, gente. Eu estou nesse movimento há mais de 20 anos brigando pelo Tecfermagem. Quem me conhece há muitos anos sabe que a gente briga para melhorar a vida de vocês. Então, assim, hoje foi um momento assim, emocionante em dizer assim, porra, acabou uma fase. A gente acabou uma fase. Não está do jeito que a gente quer? Não está do jeito que a gente quer. Mas essa fase está sendo superada. Vamos para outra fase agora? Vamos para os repousos? Vamos para as condições de trabalho? Vamos para outras pautas que a gente precisa? A enfermagem não se resume só no piso. É tanta coisa ruim que a gente passa por aí, cara. Sabe? Então, assim, tem as demissões que estão acontecendo e vão acontecer. E essas demissões acontecem no final do ano, é natural. Isso não é só hoje não, no piso. Todo ano tem demissão, mas no início do ano começam as contratações, os hospitais começam a encher e tal e tudo mais. Então, assim, eu quero pedir desculpas se de repente a gente não conseguiu atender todo mundo, a gente não conseguiu fazer o que todo mundo queria, mas foi o que a gente pôde fazer com a nossa força da categoria nos impulsionando. Tá? Se nós tivéssemos, de repente, feito uma greve, parado geral, vários hospitais privados, a coisa seria diferente. Mas a gente não conseguiu, porque a categoria não consegue sair de perto do seu paciente. Essa é a nossa realidade. Então, meus amigos, minhas amigas, técnicos de enfermagem, enfermeiros que estão me assistindo aí, a gente fez o que a gente pôde, sabe? Então, vamos agradecer o Sindate, o Sindicato de Enfermagem, que esse sindicato é foda, esse sindicato é forte, é um sindicato respeitado, a gente que puxa o bonde, a gente que fez as marchas aqui em Brasília. Tudo começou aqui com esse sindicato. E eu tenho orgulho de dizer, eu sou do Sindate. Eu continuo no Sindate e continuarei. Eu estou parlamentar, eu sou técnico de enfermagem com muito orgulho. Sou enfermeiro com muito orgulho, tá bom, pessoal? Vou pedir licença para vocês porque de verdade eu estou muito cansado, sabe? Talvez as ideias não estão nem batendo aqui, mas é porque a semana foi muito cansativa, tá bom? A gente vai conversando ao longo da semana, ao longo dos dias,
mas eu quero que vocês saibam de verdade que nós fizemos o nosso melhor. Parabéns, Josi, Elza, Nilton, João, Isa, Moisés, todos os funcionários do Sindate, que ali, meu amigo, ali veste a camisa de verdade. Ali eu digo que eles são funcionários técnicos e enfermagem, de tanto que eles sabem da nossa vida, a vida dos técnicos e enfermagem. Então, para vocês, meu muito obrigado. Gratidão eterna ao que vocês fizeram e fazem para a nossa categoria. Tá bom, pessoal? Então, ano que vem, não é despedida não, viu? Tá parecendo uma despedida, mas não é não, porque tá me dando vontade de falar isso. E ano que vem, Jorge Viana tá no Sindate, Jorge Viana tá no Corém, e Jorge Viana tá no Parlamento. Ou seja, eu vou ser 3 em 1. Privado, empresário, me aguarde. Falou, pessoal? Então, um forte abraço. Deixa eu descansar um pouquinho, tá? Com o meu negócio aqui, descansar, para amanhã estar revigorado para mais ações. Forte abraço. Fique com Deus.